Bom dia, gente. Ainda sobre linguagem. Existem tipos de linguagens diversos. A gente falou no último vídeo que linguagem é uma construção social, né? Se não houver no grupo a compreensão daquilo que eu estou usando como linguagem, a comunicação não se dá. Então, ela é feita socialmente. Pessoas têm que compreender o que está sendo colocado ali naquela linguagem. Só um compreender, não houve comunicação. E aí a gente tem sobre tipos de linguagem. A gente tem a linguagem matemática, a de programação, a linguagem gestual, a linguagem da moda, a linguagem espacial. Existe uma variação de línguas e dialetos também, né, que entra em tipos de linguagem. E, finalmente, a linguagem artística. A gente não tem muita diferença entre essas linguagens, a não ser a ideia de que a compreensão de que algumas delas são mais presas, são mais inflexíveis, como, por exemplo, a linguagem de programação. Se você vai mandar uma mensagem através de um e-mail e colocar uma letra diferente, uma letra errada, naquele endereço de e-mail, a mensagem não é transmitida. Então, há uma certa inflexibilidade ali naquela linguagem da programação. Já a linguagem, por exemplo, da moda, ela é extremamente flexível, variável. Né? Hoje a gente tem algumas coisas que se repetem de séculos anteriores, como, por exemplo, alguns tipos de calçado, mas tem muita coisa que a gente usa hoje que nunca se usou em época nenhuma da história humana. Então, a linguagem da moda ela é extremamente flexível e está sempre mudando. Uma coisa curiosa da moda é que, como a moda ela é feita, ela é criada por um grupo de pessoas específicos e divulgada para o resto das pessoas, há uma mudança mais fácil, mais rápida para essa linguagem ser maleável, né? Está sempre mudando. A mulher, 100 anos atrás, não usava calça. A primeira mulher a usar uma calça comprida em público, ela estava chocando socialmente quem estava ao redor. Ninguém compreendia o que ela queria passar com aquilo ali, porque ela estava com a roupa errada e era vista, inclusive, como algo imoral. Então, você vê aí, você percebe aí como a linguagem hoje, quando vemos uma mulher usando uma calça comprida, nós não temos essa compreensão. Quando você vê uma mulher vestida de calça, você não enxerga a imoralidade que enxergava-se 100 anos atrás. Sobre a linguagem artística, a gente também tem uma curiosidade que está relacionada ao material que a arte é feita. Antigamente se acreditava que a arte era pintura e escultura. E a arquitetura. Hoje, a linguagem artística é muito mais do que isso. Nós temos hoje a cinematografia, a própria fotografia, é uma arte. A pintura tem vários tipos e formatos e versões. Hoje nós temos, inclusive, projeções, materiais diversos. Uma pintura hoje ela pode ser feita não com tinta, mas com um material em que ela também tem um certo tipo de aparência de escultura. Então, por exemplo, esses exemplos aqui que estão no livro. Vocês veem aí à esquerda uma projeção em raio laser sobre a parede de um edifício. Então, você tem aí a luz, provavelmente uma fotografia bem trabalhada, em sombra e luz, e que é projetada no prédio. Isso é arte. Já essa obra de arte à direita, curiosamente, ela é feita por vários pregos e linha. E essa linha sendo passada através desses pregos de forma diferenciada até montar essa pintura, esse desenho que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem aqui dois tipos de materiais diferentes daquilo que a gente compreende como material de arte, que é utilizado em obra de arte, e que mostra para a gente como a arte, hoje, ela está sempre em transformação. Então, a gente tem aí a compreensão de que a
a linguagem, ela é variável, ela está sempre em variação, né? Vamos usar, por exemplo, a ideia de línguas e dialetos. As línguas e dialetos, elas têm uma modificação diferente da linguagem da moda. A linguagem da moda, como eu coloquei para vocês agora, é um grupo pequeno de pessoas, né, de produtores de roupas que criam essa obra, divulgam e os outros repetem ela, né, ou levam ela como um estilo por um tempo. Já a linguagem ela é feita socialmente, ela está sempre em modificação. Então, nós temos a língua portuguesa, por exemplo, falada aqui no Brasil, a língua portuguesa falada em Portugal, a língua portuguesa falada em outros países, que tem diferença entre elas, né? Não só no modo de falar, como também no significado de algumas palavras ou no uso de algumas palavras. Né? Então, nós temos expressões neolinguísticas que nós no Brasil usamos, mas que em Portugal não se usa. Tem palavra que tem no português brasileiro e que não existe no português de nenhum outro lugar. Por exemplo, a expressão bunda. A expressão bunda ela não existe em nenhum outro país. Ela é uma expressão usada aqui no Brasil. Ah, professora, mas tem origem africana. Pois é, mas quem usa somos nós. Os países africanos não usam essa expressão para se remeter a essa parte do corpo. Eles usam outra palavra. Então, nós temos aí a questão da produção cultural, a produção que um grupo muito grande, extenso de pessoas está sempre utilizando e modificando. Então, existem palavras que vocês que são jovens usam entre vocês e que se nós que somos 2 décadas a mais de idade ou 3 décadas a mais de idade que vocês, se nós estivermos ouvindo, talvez nós não compreendamos a conversa de vocês, porque vocês estão usando palavras que compõem o hábito do diálogo entre vocês. E talvez nós, mais velhos um pouquinho que vocês, conversando, algumas expressões que nós usamos, vocês não compreendessem. Então, a ideia de linguagem, ela também está relacionada a isso, essa coisa de construção e desconstrução. Ok? Então, os gestos, a forma de se dialogar, está sempre se modificando. Eu estava vendo um material outro dia explicando algumas coisas, como, por exemplo, aqui no Brasil, nós usamos essa expressão gestual para dizer legal, né? Que tá ok. Se você for mergulhar, você vai ter que usar essa expressão aqui. Por quê? Porque essa expressão aqui é usada em inglês, nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países da Europa, que significa ok, que está tudo bem. E na hora de mergulhar, as pessoas usam essa expressão. Uma outra coisa, se você hoje tem, por exemplo, uma moda sobre gestos que as pessoas usam, né, tiram foto, né, colocando o Vzinho. Engraçado, a curiosidade é que esse Vzinho, se você fizer na Inglaterra, ele tem um outro significado. Eu não lembro agora especificamente qual foi o fato histórico, mas de uma guerra que houve ali entre os povos dos 4, porque são 4 países em um só, o Reino Unido, né? Em que a Inglaterra ela vai dominar a Escócia, a Irlanda e o país de Gales, né, em diferentes tempos históricos. E entre essas batalhas houve o arrancar dos dedos dos inimigos. Então, você mostrar o dedo assim é você estar insultando o outro. Como quem diz assim, eu arranquei seu dedo. Eu ganhei de você. Então, vocês veem aí duas situações, né, que são gestuais, que tem um significado aqui, tem um significado nos Estados Unidos, que na Inglaterra tem outro significado. Então, nós temos aí a compreensão do que são esses tipos de linguagem, embora seja, assim, à primeira vista simples discutir isso, mas é um tema bastante complexo e ele está relacionado também à ideia de lógica,
né? A gente tem que entender a forma correta de dialogar e compreender como é que funciona essa comunicação através da linguagem do argumento correto. E aí a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula. Tchau.